Vamos orar mais uma vez pela vida do pastor Marcelo, que está aqui, para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Marcelo, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele, pela sua igreja, pela amizade, pela oportunidade de tê-lo nesta noite conosco. Que o bom Espírito que habita em nós traga sobre ele, ó Deus, a ministração, a iluminação, para que ele traga a tua palavra ao coração de cada um aqui nesta noite. Senhor, que flua no nosso coração a sede de receber e de entender a tua palavra. É o que nós queremos e oramos em nome de Jesus. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu estou contente de estar aqui. O pastor Edilson me convidou e eu considerei o convite dele como um grande privilégio, uma oportunidade maravilhosa. E depois que ele me convidou, ele primeiro assegurou que eu viria, falou assim, está tudo certo, pastor? Eu falei assim, está tudo certo. Aí ele falou assim, eu convidei também a equipe de cânticos da sua igreja. Aí eu fiquei mais feliz ainda. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu não me sinto então tão sozinho. A minha esposa também está ali com as duas moças. Uma morena ali. Eu brinco com ela quando a gente vai no shopping, né? Eu entro com ela, toda morena, cabelo preto, esse cabelinho grisalhozinho, eu falo assim, nossa, o povo deve olhar pra mim e falar assim, esse cara deve ter uma caminhonetona. Aí quando a gente vai embora, a gente entra num Verona 91 e sai rápido. Tá bom, irmãos, vamos ouvir a palavra. Eu considero sempre, né, uma oportunidade de falar para uma igreja na data, no dia do seu aniversário. É sempre conveniente a gente falar sobre concepções a respeito da igreja. E todas as vezes eu, apesar de preparar sermões diferentes, eu sempre sigo o mesmo tema, a mesma linha. Em primeiro lugar, por causa das convicções que eu tenho em relação àquilo que eu estou servindo ao Senhor. Em segundo lugar, porque a experiência, a vivência que eu tenho com a igreja local, com a igreja evangélica do Jardim Vale do Sol, tem sido uma grande lição para mim. Então, essa vivência da palavra do Senhor com a experiência diária que vai me fazer trazer a mensagem que os irmãos vão ouvir hoje. E eu gostaria de pedir para vocês que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. A partir do versículo 28 até o 31. Marcos 12, 28 ao 31. Olha o que diz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O 34 também. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhes: não estás longe do reino de Deus.
e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Nós vamos falar sobre os fundamentos espirituais da vida da igreja. O que é que constitui a essência, a vivência da verdadeira igreja. O que está no coração de um povo que confessa o nome do Senhor e que diz que faz parte desse projeto divino. A primeira coisa importante é lembrar o texto de Mateus que o pastor mencionou e leu para vocês, que é Mateus 16. Naquele texto em particular, Jesus traz a seguinte revelação, a seguinte mensagem: a igreja seria edificada segundo uma base espiritual específica. A igreja seria construída de acordo com uma verdade revelada, até então, uma verdade que qualquer pessoa ignorava. Ele fala a respeito de um conhecimento que somente o Espírito Santo poderia trazer para eles. E de fato Jesus revela que esse conhecimento vem para Pedro quando ele faz uma confissão específica, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse texto, algumas pessoas podem encontrar razões para dizer que Jesus está instituindo algum grupo ou dando as bases institucionais da igreja. Mas não é isso. O texto está falando sobre a essência da relação com Deus, da vida, daquilo que constitui a vida orgânica da igreja. O que é que está no centro? O que é que está na alma da igreja? O que constitui ela? E a partir do que? A partir do que se constrói a vida da igreja? Então nós vamos aprender algumas coisas importantes a partir desse primeiro texto que Jesus menciona, que é Marcos 7. Vamos observar bem que quando Jesus é interpelado com uma pergunta, a pergunta é: o que é importante para alcançar a vida eterna? De certo fato, esse homem está querendo tirar de Jesus alguma lição específica e determinada a respeito de como acertar, de fato, na vida espiritual. Diante de uma realidade onde há mandamentos, onde há igrejas, onde há grupos, onde há uma sorte de ordenações na vida espiritual da pessoa, a grande questão desse homem: o que há de fato de importante na vida espiritual? Se nós perguntarmos de todas as coisas que os irmãos aprenderam nesses anos, o que é que de fato vocês têm que conservar na alma? Qual é a essência dessa igreja? Qual é a lição que vocês não devem esquecer, em hipótese alguma? Qual é a base que vocês têm que viver e praticar? Jesus levanta dois pontos importantes e esses são os dois fundamentos. Ele diz: primeiro, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que usar toda a força da sua alma para expressar a sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus. Você precisa reconhecer no Senhor a sua salvação. Você precisa viver a sua espiritualidade a partir do plano redentor expresso por Deus por meio de Cristo. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você vai usar toda a energia que há em você. Você vai usar todos os recursos que há na sua alma para revelar ou para expressar a sua fidelidade e o seu comprometimento com o Senhor. Como isso se dá? Ao contrário daquilo que se pensava nesse primeiro período, Jesus vai revelar uma maneira nova de experimentar uma relação com Deus. O livro de Romanos, capítulo 10, é muito importante para demonstrar o que Jesus quer dizer com isso. Capítulo 10 do livro de Romanos, versículo 9, diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a base dessa confissão de amor a Deus. Esse amor declarado que Jesus expressa, dizendo ser o primeiro e mais absoluto mandamento,
se cumpre nessa confissão de encontrar em Cristo a face de Deus. Se você abrir a Bíblia, continuar abrindo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre o evangelho pregado. E ele vai dizer do que constitui o evangelho do Senhor. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Versículo 3: Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Essa é a única mensagem que a igreja possui. Essa é a maior e mais absoluta fidelidade que a igreja faz à sua confissão. Essa é a orientação do nosso pensamento e do nosso sentimento. Depois que Jesus traz a sua palavra e depois que ele revela quem ele é, a partir desse momento, em lugar nenhum nas Escrituras, a presença do Pai vai ser enfatizada, tanto quanto a presença de Jesus. Ele é a expressão absoluta desse conhecimento de Deus. O evangelista João, falando desse conhecimento que ele adquiriu do Senhor, ele vai falar no Evangelho, capítulo 1, ele vai dizer: olha, o Deus invisível foi revelado por Cristo. E ele vai dizer ali no capítulo 1, um Deus invisível, desconhecido, anônimo, se tornou revelado por meio do Filho, porque o Filho tabernaculou, se fez presente junto conosco. A partir desse momento, toda a mensagem das Escrituras enfatizam que qualquer relacionamento com Deus se dá por meio do conhecimento de Cristo e desse amor absoluto pelo Senhor Jesus. Eu quero que vocês abram no livro de 1 João, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada por meio do Filho. Ser igreja, em primeiro lugar, é viver esse fundamento de amar em absoluto o Pai, por meio de uma relação intensa com o Filho. Nesse sentido, não há melhor coisa a fazer do que senão fazer a nossa confissão aberta e declarada, dizendo: Senhor Jesus, eu o reconheço como meu Senhor e meu Salvador, e eu apresento a Ti a minha adoração, e eu faço confissão de que não encontro em nenhum outro a sustentação para a minha vida. O primeiro fundamento da vida da igreja é encontrar-se num relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é uma base absoluta nossa. O segundo fundamento está relacionado com essa mesma mensagem, com esse primeiro princípio. 1 João vai dizer: aquele que ama a Deus, amará aquele que dele é gerado. Na realidade, o segundo fundamento deriva do primeiro. Ninguém pode amar ao próximo ou amar aqueles que são da igreja se não for gerado na presença de Deus. E ele vai dizer: não somente devemos amar a Deus com todas as nossas forças, mas ao próximo como
a si mesmo. Então, o nosso amor não é pela instituição. O nosso amor não é pelos nossos projetos. O nosso amor não é pelo nosso sonho pessoal. O nosso amor, em primeiro lugar, é pelo Senhor. Segundo, o nosso amor, ou o fundamento da igreja, é viver para expressar esse relacionamento com os nossos irmãos. Aqui há um ponto importante que as Escrituras apresentam, que quando nós de fato vivemos uma vida com o Senhor, passamos a expressar uma afirmação de graça também para com nossos irmãos. Aquele que ama a Deus deverá obrigatoriamente voltar a sua atenção para aqueles que estão próximos de si mesmo. Ninguém de fato pode amar a Deus se não amar igualmente o seu povo. O evangelista, no seu livro, 1 João, ele vai dizer: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Ou seja, a sua confissão não se concretiza, não se realiza. Ela não é uma expressão de uma realidade, mas apenas de boas intenções. Ela não revela o conhecimento desse indivíduo para com Deus, mas apenas o apego daquele indivíduo com algum conhecimento que por algum motivo lhe tenha interessado. Nesse sentido, então, irmãos, o nosso objetivo é demonstrar amor por aqueles que são gerados pelo Senhor. Amém? Então eu quero pedir que você faça um exercício agora. Frequentemente, às vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem com a maior boa intenção, e às vezes tenho ouvido líderes de vários níveis falando isso, dizendo o seguinte: olha, você não está aqui por causa das pessoas, você não serve por causa das pessoas, você serve unicamente por causa do Senhor. E essas pessoas estão equivocadas porque elas esquecem que elas não podem de fato adorar a Deus se essa adoração não se estender com vínculos às pessoas que lhe servem. Então eu quero que você vire para a pessoa que está do lado, não a pessoa que é o seu cônjuge. Isso aqui eu já estou dizendo que não, uma pessoa diferente. Porque se você não disser para o seu cônjuge ou pessoa que ama você que você não ama, você apanha. Então vire para uma outra pessoa e olhe para esse irmão. E eu quero que você diga, que talvez você nunca tenha pensado isso, diga: irmão, eu estou aqui por sua causa também. Diga isso. Irmão, eu estou por causa de você. Eu estou porque nós somos uma família. Eu estou aqui porque a vida que eu confesso, que habita em mim, que flui em mim, eu creio, flui em você também. Obrigado, irmão. Tem gás? Flui em você também. Você não pode fazer uma confissão verdadeira a Deus se você nega esse amor àqueles a quem Deus ama. Irmãos, não faz nenhum sentido eu chegar para você e dizer: irmãos, eu estou aqui para pregar porque eu sirvo unicamente ao Senhor, como se isso demonstrasse que eu fosse espiritual. Se eu não tiver de fato um amor, um interesse, uma boa vontade verdadeira de estar com os irmãos e trazer a mensagem do Evangelho para vocês, eu não estou apenas porque eu adoro a Deus, eu estou lá porque eu sinto falta daquelas pessoas que Deus salvou e que fazem parte da minha vida. Por isso, quando eu cheguei, eu disse: eu não me sinto sozinho. Se minha esposa não está comigo, eu fico meio fininho. Se minha igreja está junto comigo, eu me sinto grande. Eles são minha família. Eu sinto que eles fazem parte, eu me sinto seguro com eles. É assim que a igreja deve viver. Os fundamentos da igreja estão num culto simples, vendo o Senhor como seu alvo absoluto, maior, verdadeiro. Olhando para Cristo como esse caminho para se relacionar com Deus de forma genuína. Em segundo lugar, de uma maneira simples, vendo no relacionamento com os irmãos
o alimento para esse mundo. Esse ano, entre os velórios que eu estive, eu fiz o velório de uma pessoa que é cristã, mas que não faz parte da nossa congregação. E nessa mensagem eu digo um fato que eu quero dizer para vocês. Normalmente nós lemos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a respeito do arrebatamento, e diz: irmãos, vocês não devem ficar tristes, porque aqueles que morreram serão trazidos de volta pelo Senhor, aqueles que foram chamados pelo Senhor. E que nós não seremos arrebatados sem que antes nos encontremos com eles. E eu fico me perguntando, e foi o que eu falei nesse dia, eu falei: irmãos, quando o Senhor nos chamar, nós não nos encontraremos com o estranho, nós encontraremos com aquelas pessoas que nos deixaram e que nós amamos. E nós esperamos ser recebidos por aquelas pessoas que andaram conosco no mesmo caminho da fé. E nós queremos ser reconhecidos nessas pessoas e queremos que elas nos reconheçam e digam para nós: você chegou aqui. Faz parte desse vínculo da igreja, da família do Senhor. Juntamente com isso, para dar uma maior fundamentação para esse pensamento, eu quero falar sobre o que constitui o ministério da igreja. Frequentemente nós ouvimos falar sobre o ministério pastoral. Mas eu queria dizer para os irmãos que pastor não tem ministério, senão aquele que já pertence à igreja. Pastor, se você não concordar, depois você vira, eu vou embora. Mas essa é uma verdade maravilhosa. O ministério não é meu, ele é do corpo. Eu sou um membro, eu tenho um dom, eu uso esse dom. Mas é maravilhoso saber que aquilo que é construído pela família inteira. Eu não prego sozinho, eu não prego para as paredes, eu não evangelizo sozinho, eu não me relaciono com todas as pessoas, eu não contribuo sozinho, eu faço parte de um grande corpo que serve junto ao Senhor. Normalmente no Vale do Sol, em tempos, eu reafirmo essa verdade. O ministério pertence à igreja, ao corpo. Amém? Então quando você vem, você não vem para a igreja do pastor Edilson. Você não vem para ajudar o ministério dele. Você vem para levar adiante o seu ministério junto com o dele. Você vem para edificar o corpo, do qual também você é um daqueles que vai ser galardoado com o prêmio do Senhor pela fidelidade. Ora, derivando desse primeiro fundamento, que é o amor ao Senhor por meio de Cristo, essa confissão absoluta que encontro em Cristo o relacionamento com o meu Criador. Segundo, de que no relacionamento com os meus irmãos, com o corpo, eu de fato experimento o ministério do Senhor. Então deriva um terceiro fundamento: eu sirvo ao Senhor por meio do corpo. É um exercício amplo, grande, maravilhoso. O Senhor estende a sua mão por meio de cada um de nós. E Ele exerce o seu ministério por meio dos dons que se manifestam durante todo o culto e durante toda a semana. O irmão Arno está aqui, que cantou, que é diácono na nossa igreja. Ele pode testemunhar para os irmãos. Antes de cada culto, quando os líderes se reúnem, nós oramos. Mas nós não oramos apenas pelo pregador, pela pregação. Oramos por cada parte do culto, porque cada parte tem um poder tremendo de impressionar por meio do Espírito Santo, do Evangelho, a vida de cada pessoa e trazer vida e graça naqueles que estão ali. Desde aquele que recebe, aquela que faz o chá, ao pregador, o que canta, aquele que recebe bem, até aquele que naquele culto não tem função,
mas um simples gesto pode demonstrar a graça do Senhor àquele que chega, dizendo, estendendo a Bíblia para quem chega e é novo, dizendo, olha, acompanhe comigo. Então, os 3 fundamentos são amar o Senhor, fazer uma confissão absoluta no nosso Criador e no seu plano redentor por meio de Cristo. Demonstrar por meio dessa declaração que nós encontramos em Cristo o nosso relacionamento perdido por causa do pecado. Filipe faz essa questão dizendo, levanta essa questão dizendo a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus responde de uma maneira simples, falou, Filipe, não há nada para conhecer além. Quem vê a mim, vê o Pai. Você o acha anônimo, invisível, distante? Olha para mim. Eu estou perto, acessível, reconhecível. Quem vê a mim, vê o Pai. Segundo fundamento, a aliança do corpo. A confissão dos nossos vínculos no Senhor como família da fé. Onde partilhamos tudo juntos. O ministério, as alegrias, as tristezas e cada passo desse projeto, dessa jornada como igreja. Na vida do corpo se cumpre o que Romanos diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Terceiro fundamento: o serviço é um exercício pleno de todo o corpo. Nós não estamos aqui apenas para servir ao Senhor. Estamos como um corpo, como família juntos, tendo o mesmo dever, tendo a mesma responsabilidade, tendo a mesma obrigação de andar na presença do Senhor, fazendo a sua obra. Então eu não estou aqui, como se diz, servindo unicamente ao Senhor. Eu estou aqui servindo a vocês. Eu não estou aqui, eu não posso falar, não importa o que vocês pensam, eu vou falar o que me der na telha, não. Eu preciso pensar no que eu faço. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu estou aqui, vocês precisam cooperar comigo porque eu vim aqui exercer o meu ministério. Não, eu vim cooperar com o ministério de vocês. Eu vou embora hoje com uma congregação, nós estaremos ali perto, mas estaremos distantes. Mas vocês continuam aqui. E eu venho cooperar com o ministério que pertence a esse corpo. Amém? Amém. Quando vocês saírem lá fora, e quando vocês estiverem diante de outras pessoas que não conhecem o Evangelho, e quando alguém disser, olha, como é que é a igreja sua, do seu pastor, fala assim, olha, eu quero que você conheça a minha família, a igreja do Senhor. A igreja do pastor, não. A igreja é do Senhor. E agora, irmãos, eu quero dizer para vocês, o que o Senhor deseja de vocês é que vocês se concentrem na simplicidade do Evangelho. Eu quero mostrar para vocês um texto importante que está no capítulo 2 de 1 João. O evangelista nessa primeira carta, ele demonstra e interpreta de uma maneira correta as suas impressões, as impressões que ele tem na sua narrativa no Evangelho. E o capítulo 2, versículo 7, e depois o capítulo 3, a partir do versículo 7 também, vai falar uma verdade importante. 2,7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O que isso significa? Capítulo 3, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros
Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele vai falar nesse livro como nós revivemos de uma forma perseverante essas bases do Evangelho. A tarefa da igreja, a tarefa como corpo, não é trazer um conhecimento novo, mas viver o antigo. Não é trazer revelações novas dessa era, é o viver o que já foi anunciado. Não é esperar construir algo diferente, criativo, diferente daquilo que as Escrituras já apresentam. É viver aquilo que o Senhor espera de nós. O Evangelho de maneira simples e consistente. Quando aquele homem, no capítulo 12 do livro de Marcos, faz a pergunta: Senhor, o que é preciso? Jesus dá uma resposta muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É muito singelo essa palavra de Jesus e é muito poderosa, dizendo: olha, é a única coisa que Deus requer de vocês. Então vocês têm dois desafios. Primeiro, demonstrar amor genuíno, verdadeiro, por meio de santidade, por meio de dedicação ao Senhor. Segundo, amar o corpo de uma maneira concreta, verdadeira, nominal. Você não ama o vazio, você ama o próximo, e ele tem nome, ele tem endereço, e você o conhece. E é amar a obra do Senhor e se comprometer com a constância de fazer juntos essa obra que Deus requer de nós. É fazer o ministério como parte de uma missão comum. Então eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora. Há três coisas que você deve fazer agora. Em primeiro lugar, você deve fazer a sua confissão. Você deve imitar a Pedro e dizer: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador da minha alma. É aquele a quem eu tenho apego durante todos os dias da minha vida. Faça essa confissão, diga: Senhor, o meu coração é Teu, a minha alma é Tua. Eu só encontro paz, segurança, quando estou na Sua presença. Eu só encontro alegria quando a minha boca confessa o nome de Jesus. Segunda coisa, faça a sua confissão a Deus, a confissão de amor por seu irmão. Diga: Senhor, me ensina a demonstrar um amor verdadeiro, concreto, com aqueles que estão ao meu redor. Me ensina a chegar com o coração pronto para encontrar aqueles que me esperam aqui nessa congregação. Me ajuda a servir, ó Deus, pensando no melhor, como agradar, como abençoar cada pessoa que chega neste culto a cada dia da semana. Me ensina a servir melhor o corpo do Senhor. Em último lugar, Senhor, me dá um comprometimento com a Tua obra. Ó Deus, que eu sinta, ó Deus, na minha alma, e que isso se transforme em ação também, o meu comprometimento com cada atividade deste corpo, com a tarefa única e simples da Tua igreja, que é adorar o Senhor, invocar o Seu nome e pregar o Teu Evangelho. Ó Deus, que eu faça parte de uma maneira verdadeira de cada atividade que promova a glória do nome do Senhor neste lugar. E que eu seja um testemunho não somente aqui, mas no meu trabalho, no meu lar, e em qualquer lugar onde eu esteja. Nós louvamos a Ti e o glorificamos, Senhor, porque o Senhor é gracioso conosco
Porque em primeiro lugar o Senhor está nos atraindo para ter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Durante, ó Deus, a nossa vida, nós temos sido atraídos pelo Senhor para, ó Deus, amar a Cristo acima de todas as coisas. Ó Deus, nós glorificamos ao Senhor porque nós encontramos uma família, ó Deus, na sua igreja. Muitos de nós, antes de encontrarmos a Cristo Jesus, andávamos sozinhos, Senhor. Muitos de nós, ó Deus, nos sentíamos abandonados. Muitos de nós não acreditávamos, ó Deus, que pudesse haver algum lugar onde as pessoas, apesar das suas fraquezas, estivessem dispostas a perseguir o amor do Senhor uns pelos outros. Mas nós encontramos na sua igreja um povo comprometido a demonstrar o seu amor uns pelos outros. Me ajude e ajuda a cada irmão aqui, ó Deus, a ser verdadeiro nesse interesse. Ó Deus, e também nós oramos agora ao Senhor para que o Senhor abençoe a tua igreja, para que trabalhe junto como um só corpo. Que cada irmão, ó Deus, em cada área em que estiver, em cada tarefa em que estiver ocupado, esteja determinado em agradar ao Senhor acima de tudo, mas fazer isso com pleno conhecimento e certeza de que é a obra do Senhor, é o serviço do corpo, é o serviço da família, e de que todos serão galardoados, abençoados pelo Senhor, por cada coisa que fizerem na sua presença. Então nós glorificamos a Ti, nós, ó Deus, o adoramos, no nome santo de Jesus. Amém. Pastor, irmãos, eu quero desejar a essa igreja todas as bênçãos do Senhor. Continue vivendo na presença, na graça do Senhor. O caminho do Senhor é simples. O caminho do Senhor é simples. E nós devemos andar como um corpo por esse caminho. Amém? Deus abençoe os